Olá pessoal, como vocês estão? Eu sei que eu não postei na semana passada, mas eu já tô de volta. Então, a semana passada foi atribulada e eu pensei que se eu tirasse o fim de semana de folga, em vez de correr com o vídeo, ia ser melhor. Mas o vídeo de hoje, eu não sei, eu não tive muita sorte gravando esse vídeo hoje. Vocês talvez se lembrem, mas eu fiz um desenho em nanquim pro canal em que eu usei um pouco de pontilhismo para formar as sombras. E eu falei que o plano inicial era usar a caneta pena, daquelas que você pode trocar as pontas e mergulhar no pote de tinta. Mas o papel não aceitou muito bem e a tinta sangrou bastante e eu acabei terminando aquele desenho com as canetas técnicas nanquim de ponta fina normal. Eu pentei isso de novo para essa semana num outro sketchbook. É daqueles meu primeiro canson, eu vou até botar uma foto para vocês, e eu lembro que quando eu usei uma caneta dessas pela primeira vez, eu usei num sketchbook desses e eu não tive problemas. Então eu nem pensei em testar a caneta no papel. Eu esbocei direto no papel final e achei que ia dar tudo certo. Não deu. Eu sabia que eles tinham mudado um pouco o papel, porque na época, quando eu comprei o meu primeiro sketchbook, a gramatura era de 120 gramas e atualmente é de 140. Mas eu achei que era o mesmo papel, só mais grosso. Não é. O nanquim sangrou bastante e eu tive que terminar com uma caneta nanquim de ponta fina normal para tentar salvar esse desenho. Eu acabei tentando um outro desenho em papel de aquarela, aquele Montival, que é um dos mais baratos, e finalmente eu consegui fazer um desenho com a caneta pena. Só que dessa vez o finalzinho do vídeo não foi gravado, porque a memória da câmera ficou cheia. Eu não sei, esse vídeo ele não quer sair. Por sorte, a maior parte do processo foi gravado, então eu vou colocar o processo das duas ilustrações no vídeo de hoje. O primeiro desenho foi baseado no retrato de uma pessoa mesmo, e o segundo na foto de uma estátua. Eu acho que o primeiro esboço reflete mais como eu gosto de preparar o desenho para aplicar nanquim, porque tem umas linhas extras no desenho que basicamente são linhas para indicar os contornos das sombras. Não quer dizer que eu vou cobrir aquelas linhas com nanquim, só que o interior da forma delimitada vai ser preenchido com achuras ou em preto sólido. Eu acho que é um jeito fácil de demarcar já no esboço o que eu quero achurar e me ajuda a me guiar em referências mais difíceis com sombras mais complicadas. Por isso que eu optei por fazer isso nessa referência, porque realmente eu nunca tinha feito um rosto com esse padrão de sombras antes. Eu provavelmente deveria ter feito alguma marcação no outro esboço também. Seja desenhando as formas das sombras, que nem eu fiz no primeiro desenho, ou fazendo achuras bem claras com grafite nas áreas de sombra. Mas eu acabei optando por só usar a referência como guia mesmo, o que em geral tem mais chance de dar errado para mim, em referências com muitas dobras diferentes, como essa da estátua. Dessa vez deu tudo certo, mas se eu tivesse fazendo um desenho mais sério, eu provavelmente ia dar um jeito de pré-planejar as sombras na fase do esboço, porque isso vai me dar um pouco mais de conforto e mais tranquilidade. Se eu tivesse que te dar 2 dicas baseadas no vídeo de hoje, seriam: sempre teste sua caneta no papel antes de esboçar algo nele, para saber como ele reage, nem que seja só um quadradinho preenchido de achuras. E isso vai para os outros materiais também. Antes de fazer um desenho que você vai colocar tempo nele, que você vai passar um tempo tentando deixar ele da forma que você quer, que você vai colocar esforço, teste o seu material antes no papel, tenha certeza de que vai funcionar, para você não se decepcionar. Parece senso comum, mas eu às vezes assumo que o papel vai funcionar, como foi no dia de hoje, e saio esboçando e planejando sem testar, e já deu errado mais de uma vez para mim. E a minha segunda dica seria que, se você está treinando a aplicar achuras e às vezes tem dificuldade ou mesmo medo de colocar as sombras, porque o nanquim é permanente, tente planejar essas sombras na fase do esboço. Nem que seja fazendo as achuras bem clarinhas, porque como você pode apagar o grafite, você diminui um pouco desse nervosismo e torna o processo mais tranquilo para você. Ele tira um pouco do peso. Enfim, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!